Glória a Deus. Maravilhoso. Nosso Jesus, nessa tarde. Já o início da noite, né? Glória a Deus. No dia de domingo, hoje é quanto do mês? 11, 12, né, nega? Hoje é 11 do mês 6. Que Deus seja louvado, agradecido para sempre. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meus irmãos, vamos ler junto aqui a palavra do Senhor, ouvir algo da parte do Senhor, que a palavra de Deus, aleluia, ela é completa. Ela é verdadeira, ela completa a gente, ela nos fortalece, nos dá o saber. O maior saber está neste livro. O maior saber. Saber das coisas do alto. Capítulo 16 de Mateus. Depois eu vou ter mais um pouquinho, que eu só pegar aqui das costas. Aleluia. Fala o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Aleluia. Mais um pouquinho, para as costas. Estou sentindo as costas. Mais para cá, ver. Tá bom. Não está tão bom, mas eu vou aguentar, porque... Isso. Aleluia. Muito exigente. Pediram a Jesus logo o quê? Fariseu e saduceu. Vieram pedir a Jesus no sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, saber diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Glória a Deus. Os sinais estavam sendo realizados por Jesus. E quando Jesus lhe responde desta forma, que eles diferenciavam as cores do céu para saber quando ia chover e quando o dia não iria chover. Jesus, quando deu essa resposta, é como se dissesse assim: hipócrita, os sinais estão sendo realizados, o reino de Deus está diante dos olhos de vocês, olha os sinais, olha as profecias se cumprindo diante dos olhos de vocês. Eles não eram estudiosos da lei? Que leis? Os escritos de Moisés, que Moisés havia feito, deixado, por meio de Moisés, Deus o enviou para eles. Glória a Deus. Aleluia. Foi isso que o Senhor quis dizer. Por que Jesus respondeu assim? Porque Jesus não julga ninguém. Jesus diz aquilo que está no coração do homem. Julgar é aquele que fala do que não sabe, mas Jesus fala do que sabe e do que vê. E quando Jesus se aproximava dessa gente e de qualquer ser humano, Jesus não julgava ninguém pela aparência, pela a forma de vestir,
pela forma de falar. Não. Falava pelo que ele via no coração. E olha que ele não estava em forma de Deus. Ele estava como homem, mas um homem cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles foram pedir este sinal, era mais uma estratégia para pegar Jesus em falta e erro. E eles torciam para que Jesus praticasse qualquer erro, principalmente que falasse a respeito das políticas da época. Contra o imperador, contra o governador, contra o rei. Porque ele sabia a punição que o tal que fizesse isso recebia. Glória a Deus. E a gente vê em várias outras vezes eles querendo saber de Jesus, se era lícito pagar imposto, tudo para levar Jesus a errar, achando que Jesus era um homem natural, era um homem simples, natural. Simples ele era, mas não era um homem natural. Ele não era Deus, ele não veio em forma de Deus. Ele veio em forma humana, porém um homem, uma forma humana cheia de Deus. Um homem cheio do Espírito de Deus, que não falava por si mesmo. Aleluia, era regido pelo Espírito de Deus que atuava nele. Glória a Deus, não veio como Deus, que ele como homem, ele não era onisciente, nem era onipotente. Mas pelo Espírito, qualquer pessoa que tem uma vida íntegra com Deus, aleluia, não come gato por lebre. Hoje ainda tem desse. É só se dedicar a Deus, andar decentemente com Deus. Glória a Deus. E o Senhor o respondeu dessa forma. Saber diferenciar. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu encontrar, irmão, que me atrapalha por causa da visão, que não está essas coisas boas. O Senhor disse, mas ele respondendo, disse-lhe, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus o ignorou, por isso que eles foram com maldade, eles estavam ali com maldade, com o interesse de fazer Jesus tropeçar. Glória a Deus. Olha como Jesus tratou aquela geração, que é essa de hoje. Só piorou. Não melhorou, piorou. Uma geração má e adúltera. É isso que essa geração é. Pede um sinal, nenhum sinal será dado. Nenhum sinal lhe será dado. Senão o sinal do profeta Jonas. E deixando... Jesus não perdia tempo com esse tipo de gente. Jesus não perdia tempo. Jesus tinha compromisso com Deus, Pai. Era pregar o Evangelho, era ensinar, era socorrer os aflitos, dar esperança. Aleluia, nós. E até hoje nós estamos vendo o efeito do Evangelho, graças a Deus. Glória a Deus. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque nós não fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos tendes fornecido de pão? Homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque o Senhor havia multiplicado por 2 vezes pão no deserto. De um tiquinho de pão, ele multiplicou em 5 mil pessoas, era só de homem
a primeira vez 5, a segunda 4, fora mulher e criança, e garante que um pãozinho só não resolvia a situação. Então, milhares de pães. E ali eles não entenderam, aleluia, a que Jesus se referia, porque ele falou em fermento, mas não é o fermento do pão, era o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fariseu é uma seita, e uma seita forte. E o saduceu, creio que também é uma seita, porque eles criam no reencarnamento, que hoje a gente aqui no Brasil conhece como os espíritas, né? É uma mentira deslavada. Glória a Deus, ninguém reencarna, ressuscita. Glória a Deus, está bem claro a palavra de Deus. Jesus deixou bem claro. Anda cego, tateando quem quer. Deixa de acreditar em Jesus para acreditar em mentira, conversa de diabo, doutrina de diabo, doutrina de demônio. E eles não sabem. Se soubessem, não estavam, coitados, se dedicando tanto. Passando seus discípulos para outra. Já falei essa. Homem de pequena fé. Glória a Deus. Homens de pequena fé, sobre o não vos tendes fornecido de pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Por isso que o Senhor tratou de pequena fé, chamou homem de pequena fé. E não fazia muito tempo que tinha ocorrido esse feito diante dos olhos dele no deserto. Aleluia! Estavam, parece que, viajando. Aleluia. Mesmo eles entenderam errado, mas Jesus pegou aquele erro para trazer à tona os acontecimentos, os milagres realizados no deserto, que foi a multiplicação dos pães por 2 vezes. Está um no capítulo 14 de Mateus e outra no 15. Aleluia. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos... Nem dos... Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão? Ele não tinha falado a respeito de pão, Jesus não. Mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus, ensinamento errado. Como foi no domingo, as tradições humanas, as ideias, tem nada a ver com o ensinamento de Jesus, o Evangelho. O Evangelho não precisa dessas modificações, desses arrumados. Glória a Deus, não precisa se completar com ideias, com tradição nenhuma de quem quer que seja. Glória a Deus, não tem nada a ver, não mistura. Não, se mistura, está vendo aí o que está vendo. Um monte de evangelho genérico. As igrejas tudo barrotado, mas o evangelho é genérico. Não fala do amor de Deus, não fala do amor do céu, não fala na orientação, em orientar o ser humano preparado para Deus, para o céu. É só riqueza, prosperidade, dinheiro, crescimento. Glória a Deus, aqui na terra. O império dessa gente é aqui na terra. O céu desse povo é aqui na terra. Glória a Deus. Mas que vos guardei do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, justamente. Aleluia. O Senhor, mesmo no livro de Mateus, ele fez uma parábola, ele falou uma parábola comparando o reino do céu, o reino de Deus,
o fermento bom, o fermento que a gente coloca realmente na massa. Como ele explicou, ele disse, a mulher pega o fermento e coloca em 3 xícaras de farinha e ela dobra de crescimento. Glória a Deus. Assim como é para as coisas boas, também o Senhor está prevenindo aqui as coisas ruins. Às vezes uma palavra, uma frase, leva uma multidão de pessoas a seguir um ensinamento errado. Glória a Deus. É esse o cuidado que Jesus está dando para eles, para terem cuidado. Para não acreditar nas mentiras e sair por aí estragando. Porque esse fermento aqui estraga. Esse fermento aqui do fariseu e do saduceu, de quem quer que seja, tem um monte de fariseu aí ensinando, tem outro meio de mundo de saduceu e muito mais. Aleluia. Glória a Deus, estragando as massas humanas. O fermento aqui bom é o que faz a massa do pão crescer, do bolo crescer. Esse é o fermento bom. E o Senhor usou o fermento para fazer a comparação, que assim é o reino do céu, crescendo. Começou por 12 homens simples. Chegou, já era para ter chegado já aos 4 cantos do mundo. Não chegou porque os homens atrapalham. Glória a Deus. Tecnologia aumenta para uma coisa, para outra não. Quando se trata do reino de Deus, o mal se levanta. Glória a Deus, vamos em frente. Louvado seja Deus. Acautelai-vos dos fermentos. Aqui, o Senhor fala aqui no comentário, aqui o fermento é um símbolo do mal e da corrupção. Refere-se aos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Cristo chama de fermento a doutrina deles, porque até mesmo uma pequena quantidade pode penetrar num grande grupo de pessoas, influenciá-las a crer em coisas erradas. Isto mesmo. Glória a Deus. É esse o cuidado que Jesus falou naquele tempo, continua falando hoje, vai falar enquanto a igreja estiver na terra. O cuidado, mais cuidado que eu e você tem é pouco. E tem pessoas, meu Deus, que estão tudo enganado, acreditando nas mentiras do homem, nas doutrinas de demônio, como Jesus chama aqui na palavra, são de doutrinas de demônio. Os espíritas, eles... Tem gente decente, tem muita gente boa, mas estão enganados. Aleluia. Eles são bem intencionados, porém mal informados. Né? Eles creem que de verdade os entes queridos dele que morreram voltam. Não volta, gente. Jesus não é mentiroso, não. Jesus disse que a gente, quando passa para lá, não vai ter mais comunicação com ninguém aqui. Depois da morte está escrito, segue-se o juízo. Você que vive nessa doutrina errada, acorde, leia a Bíblia de cabeça para cima, em nome de Jesus. Glória a Deus, acorde enquanto há tempo para vocês. Vem um morto não, que aquilo tudo é diabo, vem diabo. Os capirotos pequenos vêm tudinho, usando a voz da pessoa. Que eles sabem de tudo de nós aqui que a gente faz aqui na terra, aqui em cima. Eles estão aqui. Eles estão aqui na terra. Eles sabem de quando a gente nasce até o dia da morte, até a hora que é sepultado. Glória a Deus. Aí ele vem com essa, usando o som da voz da pessoa, a forma como a pessoa vivia aqui, e as pessoas se enganam, choram, acreditam, tudo mentira. Agora, é gente simples que acredita, não. São essas pessoas que estão achadas por famoso, por estrela, que eu só conheço famoso, Deus. Estrela, que Jesus, que brilha eternamente. Estrela que se apaga na estrela. Glória a Deus. Um candeeiro aí aceso, ou uma tocha, e com o tempo ela apaga. Estrela mesmo, famoso, eu só conheço um que chama-se Jesus, de Nazaré. Glória a Deus. E aqui, continuando, o Senhor
não perdeu tempo com essa gente, que não vale a pena, nem nós também temos que estar perdendo tempo quando quer ouvir algo da parte de Deus. Jesus usa a nossa boca. O Senhor Jesus fala por meio de ser humano aqui na terra mesmo, mas ser humano vivo. Glória a Deus. Não é quem já está defunto, não. É mentira. Quem morre lá não tem moral, não, de ir para onde quer, fazer o que quer, não. Nem os que vão para Deus. Glória a Deus. Nem os que vão para Deus. Isso aqui é um lixo. Quem está lá no paraíso vai estar melando os pés desse lixo. Fazer o que aqui nesse lixo? Vem com objetivo. Quando Deus, se Deus quiser mandar e fazer alguma coisa, como está escrito aqui no Apocalipse. Glória a Deus, que o Senhor vai mandar sim os anunciadores do Evangelho do Reino, já no final, lá no período da tribulação, é a última oportunidade para os judeus. Glória a Deus. Mas morreu, enterrou, depois está conversando, fazendo os entes queridos viver enganados, chora. Coisa feia, nos cemitérios também se vê essas coisas. Tudo doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Aí agora, chegando Jesus à parte de Cesareia, de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, testando o conhecimento, né? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor perguntou mais ou menos a respeito do povo que está lá fora. O que é que estão falando a meu respeito? A resposta foi essa. Nenhuma foi acertada. Glória a Deus. E agora ele se volta para os deles, seus discípulos. Glória a Deus. Seus alunos. E aí então Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acertou. Nota 10. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Que palavra, né, irmão? Maravilhosa. Né? Quando Jesus lançou essa pergunta, Jesus estava fazendo um teste sobre o conhecimento tanto das pessoas lá fora, e aleluia, e a resposta era de se esperar essa mesmo, e depois eles voltando, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, cheio do poder de Deus e o Espírito de Deus, respondeu certo. Pedro respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor, aleluia, o exaltou. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, Pedro. Aleluia, porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Simão Barjona quer dizer, era o nome do pai dele, Barjona. Simão, aleluia, era justamente Simão Pedro. Simão Pedro. Pedro, aleluia, quer dizer Petra. Petra. Aleluia. E outra tradução de uma Bíblia que eu creio que que eles falam muito na Renovada, eu não conheço. A palavra Pedro é a mesma que Petro. Petro, fagulha de pedra. Petro, pedra pequena. É isso que nós somos, pedrinhas pequenas. Glória a Deus. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai. Jesus disse: não foi homem. Carne e sangue fala de ser humano. Não foi os homens quem te revelou, porque os homens não têm essa revelação. Mas sim meu Pai, que está nos céus. Deixou bem claro para não pensar que fosse o Pai terrestre. Eu não sei se nessas alturas se José ainda estava vivo. Pois também eu te digo, aí o Senhor aqui deu uma palavra para a igreja, uma profecia para a igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Fala de autoridade. Chave, autoridade. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aleluia, aleluia. Aqui a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O Senhor aqui prometeu a Pedro, aleluia, que colocaria a chave do reino dos céus nas mãos dele. E quando Pedro deu a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor logo em seguida ele diz que as portas do inferno, o Senhor diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há um dizer aí, sobre esta, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra a ela. Aqui não é qualquer igreja, irmão, qualquer coisa que estão dando nome aí de igreja. Aqui fala da igreja genuína, a igreja verdadeira.
A igreja eleita. Basta dizer isso, a igreja eleita. Glória a Deus. A igreja que de fato é alimentada pelo evangelho genuíno, não é um evangelho mascarado, que ele não precisa, o evangelho não precisa de mistura de maquiagem. Glória a Deus. O Senhor está se referindo à igreja que é alimentada, edificada pelo evangelho genuíno. Qual é o evangelho genuíno? Aquele lá do Calvário, que foi, aleluia, realizado ali. Eu costumo dizer que nasceu no Calvário. Glória a Deus. Não precisa de muito arrodeio. A palavra de Deus, ela é direta. Glória a Deus. Não precisa de tanto efeito, tanto arrumado, como faz por aí. Aleluia. Eu chamo que é um evangelho adulterado. Tem a gasolina pura e tem a adulterada. Quem compra a adulterada porque não tem conhecimento. Então as igrejas estão cheias de evangelho adulterado, que é esse Paraguai, é esse genérico, que só prega céu aqui na terra. O império é aqui. Tem que enriquecer, tem que possuir barco, tem que possuir milhões de casas, tem que possuir milhões de carros, trocar de carro de mês em mês, para poder demonstrar que você é de Deus. É mentira. É mentira. A nossa riqueza já está conquistada há milhões de anos. É com Deus lá no céu. Jesus não vai mandar ouro fino do céu para estragar aqui na terra. A terra está podre. Glória a Deus. A gente só não apodrece junto com ela porque fomos lavados no sangue de Jesus. Aleluia. Há uma mentira por aí, dizendo às pessoas, que eu estou dizendo de gente que eu escutava isso. Glória a Deus. Que Pedro foi o primeiro papa. A Bíblia nunca falou que Pedro fosse substituído, aleluia, fosse substituído por nenhum outro. Já pensou? Glória a Deus. A gente sabe que o Papa é de tempo em tempo, tempo em tempo. Pedro morreu velhinho. Cada vez que chegava mais perto da velhice, mais fruto dava. Um Pedro que era fraco, medroso. Quando Jesus estava preso, ele mentiu para não ser morto. Quando alguém descobriu se aquecendo numa fogueira, esse também é um deles. Olha como ele parece com Galileu. Ele foi obrigado a dizer que aquela moça estava mentindo, que ele não sabia do que ela estava falando, ele não conhecia esse homem, negou Jesus. Já pensou? Que autoridade, se a igreja fosse edificada numa pedra, que isso não é pedra, isso era areia. Pedro se tornou pedra na medida que foi caliçando. Aleluia, foi crescendo, foi sendo provado, machucado, experimentado. Aleluia. Quando o Senhor falou de Pedro, naquele período, o Pedro, coitado, ainda estava capengando, ia passar por muita boa ainda, por muitas provações, mas lá na frente seria aprovado. O Senhor já estava falando o Pedro no futuro, adiantando o futuro de Pedro. A gente vê lá no último livro de João, capítulo 21 do Evangelho de João, quando Jesus profetizou da morte de Pedro, a forma como Pedro ia glorificar ele na morte. Ele ia ter uma morte que ia glorificar Jesus. Sabe-se que Pedro, foi vontade própria dele, quando foi ser crucificado, aleluia, ele se achou indigno de ser crucificado de cabeça para cima, ele próprio pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Glória a Deus. O Pedro que teve medo de uma criada, e agora a gente vê da metade da história de Pedro para o final, Pedro agora enfrentando
as feras da época, os Nero, aleluia, soltava Pedro de noite, no outro dia Pedro estava na praça pregando, a ponto de desafiar as autoridades, dizer, nós não podemos calar diante do que vimos e ouvimos. Importa, aleluia, falar do Evangelho, importa dar testemunho de Jesus. É melhor ouvir a Deus do que aos homens. Aleluia, perdeu medo de cadeia, perdeu medo de naufrágio, perdeu medo de tudo, até de morrer. Por amor a Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus, já lá na frente, já via a pedrinha. Glória a Deus. Mas quando Jesus disse sobre esta pedra, se a gente lê, a gente dá a entender que o Senhor, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em seguida o Senhor disse, sobre esta pedra edifico a minha igreja, a porta do inferno não prevalece contra ela. Parece que o Senhor está se referindo a Pedro. Aleluia. Não, o Senhor está se referindo ao testemunho, à confissão que Pedro deu. Que confissão foi que Pedro deu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a mesma coisa que Pedro dissesse assim, não mudava. Tu és a pedra viva, vinda do céu. Ele podia dizer, pois sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Mas quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor se referiu à pedra, se referindo à confissão de Pedro. Como ele se expressou. Está aqui escrito, quer ver? As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Jesus. Esse texto não quer dizer que nenhum crente, como pessoa, ou nenhuma igreja local, confederação de igreja ou denominação, jamais chegará a cair na imoralidade, nos erros de doutrina e na apostasia. O próprio Jesus predisse que muitos cairão da fé. E ele adverte as igrejas que estão abandonando a fé a voltar-se do pecado. Aleluia. O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que puder, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes nas igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se filtram no reino de Deus, a igreja não será destruída. Não foi isso que meu Senhor falou. Ele até nos preveniu que muitos iam cair. Ia cair na fé, se apostatando, recebendo ensinamentos mentirosos, falsos, é o que nós estamos vendo hoje, e tem sido uma luta. Mas essa é uma luta que quem vai lutar, lutando com ela é Deus. Deus, pela sua graça e sabedoria e poder soberano, sempre terá um remanescente de crente e de igreja que, no discurso de toda a história da redenção, permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos, e que experimentarão a comunhão com Ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo como o povo genuíno de Deus. Esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás e o pecado, a doença e o mundo e as forças demoníacas. E essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruí-la, nem resistir, em nome de Jesus. Deu para entender? O Senhor não se referiu a qualquer igreja. Aleluia, que não cairia, que não se apostataria. É o que nós mais temos visto.
O Senhor, quando falou, se referindo à igreja eleita, a igreja bem alimentada, que toma o leite genuíno. Esse leite é o evangelho puro, que poucas igrejas não estão querendo, prefere essa que é mais fácil, que vai de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, entra em qualquer porta, sai e fica por isso mesmo. Não leva repreensão de homem, muito menos de Deus, porque já nos diz que não repreenda os filhos dos outros, repreenda, quando a gente recebe a repreensão para nos alegrar, que de início não é bom, mas surte efeito maravilhoso, a gente tira pela sua, que a gente levou dos nossos pais, puxava de orelha, eles nunca deram por prazer, deram em nós para nos corrigir. A mesma coisa diz Deus, quando eu repreendo a vocês, é porque vocês são meus filhos, eu não repreendo o que não é meu. Ele é um crente vivendo de qualquer jeito, não sendo repreendido por Jesus, coitado, dá pena. Porque Jesus é muito educado, Jesus é uma pessoa muito educada. Ele não puxa na orelha dos filhos alheios, ele respeita. Aleluia, mas quando eu e você recebe o torção da orelha, é para glorificar ele, é sinal de que você é filho legítimo. Isso é prazeroso. Aleluia, ele não fez essa promessa da porta do inferno não prevalecer a qualquer igreja, a qualquer tipo de pessoa se dizendo ser crente, enganado, porque tem gente alimentando o engano. E a pessoa tola não lê Bíblia. Qual é o erro da pessoa? Não lê Bíblia. E quem não sabe ler, ouvir o que sabe ler para ela. Jesus nesses últimos dias está aqui, tocando buzina, alarmando os acontecimentos. Vocês não querem ouvir? Glória a Deus, que os líderes de vocês não estão nem aí. Vocês pensam que eles estão amando a alma de vocês? Não estão amando nada. Ele não ama nem a deles. Se eles amassem a alma deles, mentia. Eles pregavam o evangelho mentiroso. Estão interessados no seu bolso. Você feito o trouxa, fique lá. Ele tirar a sua aça pela sua cabeça. Você tem Bíblia na mão? Glória a Deus. Tem Deus, Deus é vivo, você não está adorando Deus morto. Você já saiu do meio do morto. E entrou noutra cambada morta, pior ainda. Mal intencionada. Você está bem intencionado. Mas eles estão mal intencionados. Glória a Deus. Há mais tempo ninguém está comendo gato por lebre. Lê Bíblia, não entende? Bota o joelho no chão, pergunta a Jesus. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a pedra a qual a igreja vai estar edificada. Aleluia. Quando eu falo em igreja aqui, irmão, não é a igreja de alvenaria não, tá? É igreja humana, é igreja ambulante. A Bíblia já diz que não mora em casa feita por humano. Ali é um ajuntamento, ali é uma congregação. Igreja é eu e você. O Espírito Santo de Deus não vai estar ali arranchado dentro de quatro paredes. Ele quer fazer morada em mim e você, nas nossas vidas. No tempo da lei, o Espírito Santo era sobre. Por isso que os profetas tinham sempre uma identificação. No caso, Elias tinha uma capa. Glória a Deus. Elias tinha a capa. A capa que Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E quando Elias foi levado na carruagem de fogo, ele largou a capa. E Eliseu, que não é tolo, glória a Deus, não arredou o pé no dia que Elias tinha que subir. Ele não piscou nem os olhos, que ele não era tolo. Hoje não, o Espírito, ele faz morada, ele quer estar dentro de mim, de você, conduzindo a nossa vida. Se nós deixarmos, já tem mais que ele é educado, ele não quebra porta, ele não quebra ferrolho, ele não quebra fechadura. Não, o outro quebra. Mas Jesus é educado, o Espírito Santo mais educado ainda. Que é tanto que se nós blasfemar contra Deus, tem perdão, se nós chorar e pedir.
contra Jesus também tem, mas o Jesus manda avisar, nem de longe brincar com o Espírito Santo, porque nem nesse e nem no porvir você vai ter perdão. Glória a Deus. Então, o significado desta mensagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. E é que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho. Ele chama seu discípulo de Pedro, no caso, que significa uma pedra pequena a seguir. Ele diz sobre esta pedra, que significa uma grande rocha maciça, o rochedo edificarei a minha igreja, que é ele próprio, é ele mesmo, o próprio Jesus. Edificarei a minha igreja sobre a confissão feita por Pedro. Aleluia! E Jesus Cristo, que é a pedra, o único e grande alicerce da igreja. Ai de mim de você se não fosse. Já pensou se fosse Pedro, como eles dizem por aí, essa mentira? Aí Pedro a igreja tinha fracassado há muito tempo. Glória a Deus. E Pedro morreu, foi sepultado. E o resto mortal dele estão na terra ainda. Agora a procura de Jesus. Onde é que ele está? E Jesus Cristo é a pedra e o único e grande alicerce da igreja. Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai lá que você acha. Em Atos 4, versículo 11, Pedro e os demais discípulos são pedras vivas também, como parte da estrutura da casa espiritual, a igreja que Deus está edificando. Nós também somos pedrinha. Cada um de nós é uma pedrinha nessa edificação. Pedrinha que gera outras pedrinhas, né? Aleluia! Isso é no sentido espiritual, viu, irmã? Estou falando. Glória a Deus. Então aqui Jesus faz essa experiência, né? Fala de que está colocando uma chave na mão de Pedro. Essa chave fala da experiência, de poder de Deus, né? Glória a Deus. A chave representa a autoridade de Deus, que Deus delegou a Pedro e à igreja. Estas chaves são usadas para repreender o pecado e levar a efeito a disciplina eclesiástica, orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra, dominar as forças demoníacas e liberar os cativos e anunciar a culpa do pecado, o padrão divino da justiça e o juízo vindouro, proclamar a salvação, o perdão dos pecados para todos quantos se arrependerem e crerem em Jesus. Aí é para isso que ele deixou a chave. Essa chave também ele tem colocado em nossas mãos, não só de Pedro, porque todo crente tem responsabilidade em pregar o evangelho. Aleluia. Essa chamada, ela é coletiva. Glória a Deus. Tem os pregadores, glória a Deus, que são específicos, né? Doutores, como ele disse, ele nos chamou para doutores, mestres, mas a massa menor nós somos também responsáveis. Aleluia. Porque se o reino de Deus é comparado ao ferimento, é comparado a semente de mostarda, por ser pequeno se torna grande. Porque se torna grande, entra numa vida de uma pessoa simples, depois a família toda está salva, a vizinhança está salva, e da fé aquela mulher está gerando.
é uma madre maravilhosa só para gerar filho para Deus. Aleluia, isso é maravilhoso, é para nós todos. Todos nós temos a madre dada por Deus para gerarmos filhos para o reino de Deus. Uns sabem mais, uns sabem menos, uns têm mais facilidade, outros é mais tímido, mas todo mundo sabe dizer que Jesus é bom, que Jesus lhe salvou. Conta a sua vida, quem era você e o que você é. Isso aí é uma pregação. O que ele fez, você passou na vida sem Deus e agora o que você está passando não tem nada a ver. O que Jesus fez e está fazendo na sua vida é uma pregação. E o Senhor manda que é para ser dado testemunho. Glória a Deus. Qual é a pessoa que não sabe dizer que Jesus é bom, que Jesus está voltando, que tem céu e tem o abismo? Glória a Deus, mas Jesus veio para nos chamar para a parte de cima. Que Deus seja louvado. Terminando essa parte, Senhor, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Por que o Senhor repreendeu? Repare, Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja como é o ser humano, irmão. Quando Jesus repreendeu aqui a Pedro, não foi diretamente ao Pedro. O Pedro emprestou a boca ao diabo, porque o Senhor estava já preparando a mente daqueles discípulos, glória a Deus, que ele tinha que ser morto, que ele ia para Jerusalém, que ia se entregar, ia padecer, ia sofrer na mão dos anciãos, dos mestres da lei, dos bambambães, dos religiosos. Aleluia! Mas que ele não iria ficar detido. Após 3 dias ele voltaria. Glória a Deus. E quando o Senhor está aqui, mais uma vez, dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que seria pego lá, entregue, ia ser julgado e por fim condenado. Aí Pedro dando uma, como eu e você ver, com aquela peninha, tá? Ah, não, chamou Jesus ao canto, disse: não, Senhor, de jeito nenhum isso vai acontecer contigo, Senhor. Aí Jesus viu que Pedro não estava falando dele. Às vezes a gente empresta, mas a gente não vigiar. A gente fala de Jesus, deixando coisa maravilhosa, aprovada pelo céu, o Senhor lá em cima comprovando, e de repente você empresta a boca para o maligno. É preciso uma vigilância muito grande, mano. Glória a Deus. Aí foi por isso que Pedro, Jesus foi um pouco duro. Aí o que Jesus diz aqui? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Hoje tem crente dentro da igreja, irmão, que não sabe conversar se não tiver somente embriagado com as coisas da terra. Não, irmão, a gente precisa educar nossa mente, nossa língua, nosso coração. Porque a gente fala das outras coisas quando tem necessidade, não tem. Por quê? Vai ter que falar besteira aqui no mundo que não resolve nada na vida da gente, só atrapalha. Por isso que Jesus mandou que Satanás saísse da boca de Pedro e fosse para trás dele. Porque só cogitava das coisas materiais, não das espirituais. Aleluia, é necessário. Jesus veio, ai de mim, ai de Pedro, ai de tantos quantos ainda. Aleluia, se Jesus não tivesse passado pela cruz, ele tinha todo direito. Quando ele orou lá no jardim, você lê a Bíblia e vê, ali é doloroso demais. Quando Jesus ali suou até suou sangue pelos poros, de tão grande que foi a angústia. A alma de Jesus estava arrebentada. E vê como é que ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, passa de mim esse sofrimento. Mas todavia ele volta atrás. Faça-se a tua vontade, não a minha. Se Jesus tivesse prosseguido com as primeiras, o início da oração: passa de mim esse cálice, Pai. Se possível, passa de mim este cálice. Se ele tivesse mantido ali, ele tinha voltado para o céu. E eu e você? Iria para onde? Nós só teríamos essa vida limitada. Aí é o que Paulo diz nas cartas, acho que é no livro de Atos. Se não fosse a morte de cruz de Jesus, nós era a mais miserável de toda a criação. Porque nossa vida se limitaria só aqui, como animal. Então Jesus fez essa repreensão, dizendo: porque tu cogitas só das coisas materiais e não as de Deus. Só cogitas dos homens, não de Deus. E ali, ainda continuando o capítulo, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Porque aquele que quiser salvar a vida, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa palavra aqui, irmã, é muito importante. Se essa palavra aqui, irmã, já não tiver em nossas vidas, nós estamos roubados. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aleluia. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em resgate da sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? Nada. A riqueza serve para todas as coisas, talvez, mas para isso não serve. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia. O que é que Jesus quer dizer com isto? Quem quiser seguir a ele, negue-se a si mesmo. Negar é renunciar, abdicar. Glória a Deus. Glória a Deus, por vontade própria. Não é com o cabresto no pescoço. Você vai ter que me obedecer. Você vai ter que me escolher. Não, é por vontade própria. É voluntariamente. Por isso que Davi orava, dá-me um coração disponível a te adorar. Glória a Deus. Aleluia. Amar a Deus, andar para o céu é uma escolha. E uma escolha brilhante. Não existe nenhuma parecida. Glória a Deus. É abdicar. Jesus é sempre muito claro. E não dá volta quando nos orienta e nos forma por meio do Evangelho. Por isso ele esclarece que não adianta. Por isso que ele esclarece que não adianta a nenhum de nós tentar salvar a nossa vida, pois todo esforço será em vão. E no final, fracassaremos. Ele, Jesus, é a salvação. Aleluia. Ele, Jesus. Eu não posso salvar a mim mesma. Aleluia, aleluia. Aquele que quiser salvar a sua vida, Jesus disse, perdê-la. Não adianta esforço humano, porque a salvação é Jesus. E se quisermos seguir, teremos que assumir a nossa parte. Aleluia! Nos encargos, nas responsabilidades, nas dificuldades, isto é, tomar a cruz. Às vezes queremos escapar das dificuldades e procuramos o caminho mais fácil. Geralmente isso faz parte do ser humano. O caminho mais fácil.
e que exija de nós menos esforço. Aleluia! Conduzindo a nossa vida pela porta larga da perdição e da ruína da alma. Temos de ter consciência de que a nossa existência é breve. Somos comparados como uma Eva que nasce, de manhã está linda, com o aquecimento do sol, à tarde ela está seca, e logo ela é queimada. O tempo é curto e só viveremos uma vez. Se começarmos, deixa eu ver aqui, começarmos a querer cortar pedacinho da nossa cruz, pode ser que, para atravessar o vale da sombra da morte, que é este vale aqui que nós estamos caminhando, nos falte uma ponta que nos levaria para a felicidade eterna. Renunciar a si mesmo é abdicar da própria vontade, da nossa própria vontade, né? E deixar a vontade de Deus nos conduzir. Dos planos e desejos humanos, assumir a vontade de Deus, abraçando a trilha de sofrimento e de glória que o próprio Jesus trilhou. Pense nisto. Será que você tem tentado levar a sua vida deixando por menos alguns encargos ou atribuição que só compete a si? Você tem consciência de que está vivendo a sua vida de acordo com aquilo que Deus espera de si? Você acredita que Deus pode realizar o que para você tem sido impossível? Aleluia, são perguntas. Glória a Deus. E merece observarmos a palavra do Senhor com muito cuidado. E é isso que Ele quer de nossas vidas. Aleluia. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Como assim? Quer perderá. Tem pessoas que não segue Jesus, porque não pode ter um compromisso com Jesus, porque o compromisso dele já é grande, de granjear, de crescer, o sonho de riqueza, de crescimento material na terra. Aí é por isso que ele usou. De que adianta o homem ganhar o mundo, né? Granjear o mundo inteiro, os seus esforços, e perder a alma. Perder é a salvação, quando a salvação é Cristo. O esforço já foi feito por Jesus, ele já continua nos ajudando, nos ensinando, aleluia, por onde devemos colocar a planta do nosso pé. Mas aquele que perde a sua vida por amor a ele, Jesus, ele diz, achá-la. Eu tenho o pão de cada dia? Tenho, tá bom demais. Eu tenho minha casinha cobertazinha para eu ficar debaixo para me proteger da chuva e do sol? Tenho, tá bom demais. Eu nem sou daqui e nem vim para ficar. Glória a Deus. O que ficar, o que eu possuir, zelo, cuido e deixo para os filhos. Da mesma forma, eles vão viver da mesma forma, com o mesmo entendimento. E assim nós estamos caminhando, peregrinando neste planeta. Amigo, nem eu nem você somos daqui. Atenta para a palavra do Senhor. É a única verdade. É o único conselheiro verdadeiro é esse. Glória a Deus. Paulo escreveu, se temos o que comer, estejamos contentes. Se temos o que vestir, estejamos contentes. Quem tem, viva como se não tivesse, não bota tua confiança, tua fé nos teus bens, porque são terreno, e tudo que é terreno vai ficar. E a maioria, o perigo é se você adquiriu com a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, que é aquilo que você olha e deseja. Glória a Deus, mas deseja as coisas do céu, deseja as coisas boas, você não peca.
deseja ser um servo fiel, deseja ser um servo, aleluia, aplicado na palavra do Senhor e gerar alma para Jesus aqui na terra, esse desejo nunca vai te condenar, nunca vai, aleluia, tu vai pecar com esse pensamento, com esse desejo. Mas as coisas materiais, se você tem já o que dá para viver para o teu dia a dia, esteja contente. Aleluia. Porque esses tais que aplicam a vida só em buscar riqueza, grandeza, e se esquece da alma, essa pessoa é perversa. Primeiro ele está pecando porque ele não considerou o sacrifício de Jesus, não atentou para a sua alma, não amou a si próprio. Jesus manda que nós amemos em primeiro lugar a Deus, segundo a nós e ao próximo nós mesmos. Então o próximo não está no segundo lugar, não está no terceiro lugar, está no segundo. Eu tenho que amar o meu próximo, eu amo a mim. Por isso que eu não posso fazer mal ao próximo. Porque eu não tenho coragem de pegar uma faca e furar minha barriga, meu peito e furar no meu coração. Não tenho. Como é que eu vou ter coragem de furar o meu próximo? Que é para eu amar ele igual a mim. Você está vendo que a palavra de Deus ensina? Se todo mundo obedecesse essa palavra, não havia essa bagaceira, essa desordem que está aqui na terra. O pecado é quem está comandando. E o diabo achando graça. Viu? Então acorde. Quem guardar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por amor a Cristo, achará. Não é que você vai para o Oriente Médio provocar lá para cortar a sua cabeça, não. Porque lá tem gente crente morrendo. Mas eles só estão cortando aqui. Lá eles já chegam completo. Eles não vão chegar lá com esse corpo sem cabeça, não. Jesus tem um corpo glorificado para dar eles. Aleluia. Mas na via das dúvidas, vamos passar esse tempo ainda, vai chegar até nós ainda. Daqui para o final dos tempos, antes de Jesus voltar, isso vai acontecer sim. Está acontecendo quase todo dia. Aleluia. Glória a Deus. Ele não está mandando que perder lá, botar a sua cabeça numa forca, não. Eu não tenho, porque está me poupando. Paulo disse, eu me esmurro. Aleluia. Eu esmurro o meu corpo, a minha carne. Glória para pregar o evangelho de Cristo. Crente que é de Deus, que é de verdade, não tem medo, não tem medo. A Bíblia bota o pecado da covardia como um dos pecados para a morte. Os covardes não entrarão no reino. Quem são os covardes? Tem medo de sofrer. Aí recua. Até uma chacota para ele já é sofrimento. Sofrimento passou a igreja. A igreja de Cristo no início, na época dos apóstolos. Foi crente morto, cerrado vivo, queimado vivo, leão rasgando nas arenas, para servir de divertimento para os reis e para os imperadores da época. Sofrimento é isto. Aleluia, mas o Senhor manda que nós, negue-se a si mesmo, pega a nossa cruz de cada dia. É os problemas do dia a dia. Não que eu provoque, eu não vou carregar, eu vou provocar o vizinho se levanta contra mim, eu vou dizer que é a cruz. Não, a cruz que vem para eu carregar, ela surge dos problemas do dia a dia, da humanidade, que faz parte da natureza humana. Nós vivemos em família. A dificuldade, às vezes um mal entendido, glória a Deus de alguém, mas eu não provoquei, eu não posso provocar a cruz. Não, eu não posso desrespeitar meus vizinhos, e meu vizinho se levanta, vem na minha porta com uma foice, eu vou dizer que é uma cruz. Ou ele fica me atucando na esquina para me esculhambar, e eu vou dizer, essa é uma cruz que eu estou levando. Não, cruz, eu não posso fazer cruz. A cruz é meus problemas do dia a dia, minha dificuldade do dia a dia. E nelas Jesus vai me provando e vai me ajudando, e eu vou passando nos testes, vou passando nas provas, e vou caminhando, não paro no caminho, não posso parar, não dá tempo de parar. Cruz de cada dia. Às vezes um filho em cima de uma cama, ou o filho com a mãe em cima da cama, e ela tem que cuidar todo dia, dar o banho, dar a comidinha, dar o remédio. Aleluia!
E viver feliz com Jesus, contente com Jesus, contente com a vida. Porque a vida tem valor. A vida é Cristo. Que Deus abençoe. A você que está ouvindo ou vai ouvir essa palavra de Deus. Mateus, capítulo 16. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 17. Agora eu vou louvar o Senhor aqui com o hino e depois termino com uma oração. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, aleluia, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, aleluia, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, que glória, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma
alma para ser Senhor, tua para sempre ser. Que glória maravilhosa este hino, que letra maravilhosa, inspiradora, conscientizadora. Aqui na segunda estrofe diz assim: que meus pés somente vão onde os santos, os remidos, lavados, os remidos lavados é eu que estou completando, irmão. Aqui fala, onde os santos possam ir. Quem são os santos? Que lavaram as vestes no sangue de Jesus. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Numa eternal canção, a minha voz se faça ouvir. Não ouvir falando da vida dos outros, xingando ninguém, condenando ninguém, aleluia, caluniando a ninguém, aleluia. Essas coisas não é para a boca de quem aceitou Jesus, aleluia. Mas a mesma coisa, que os nossos pés não vai a qualquer lugar, porque em todo canto Jesus não vai. Jesus não vai para um balde onde tem aquele povo tudo ali falando besteira, falando mal até das coisas santas de Deus. Jesus não vai num terreiro de macumba. Jesus não vai numa balada. Jesus não está lá. Jesus não faz parte dessas coisas, amigo. Aleluia. Você está sendo enganado, embalado por esse mundo, esse sistema podre. Glória a Deus. Jesus diz que esse sistema do mundo está na mão do maligno. Quem está governando esse mundo com esse sistema corrompido é ele. Saia desse sistema. Venha habitar com Jesus. Viva no mundo, mas não se suje com esse mundo. A Bíblia fala de um homem, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E ele foi num tempo de muita corrupção, que foi, aleluia, antes do dilúvio. Aquela geração que foi morta pelas águas, porque tanto era o pecado, que somente a enchente podia acabar com a praga do pecado. Aleluia! E o hino aqui é a palavra de Deus, é a palavra de Deus cantada, pregada de louvor. Glória a Deus. Toma, ó Deus, o meu querer. Foi falado aqui na palavra. Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Nós com Jesus não podemos fazer a nossa vontade. Porque a vontade da carne é só fazer mal, é só pecar e pecar e pecar. A carne nunca ela vai ter cansaço de pecar. Glória a Deus. A carne nunca vai te pedir para tu estar de joelho na beira da tua cama, conversando com Deus. Glória a Deus. Aqui a quarta estrofe diz: toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. Aleluia. Que Deus seja louvado. Que a sua alma seja, aleluia, alcançada. E você venha fazer a sua decisão. E você que já segue a Jesus, mas está desanimado, o Senhor te renova. Busca Ele em oração, louvor. Aleluia. Não dê tempo aos pensamentos negativos da tua carne. Você vê que aqui Pedro foi repreendido por Jesus, simplesmente porque quando Jesus falou que tinha que ir para Jerusalém, e lá seria preso e sofreria muito, por mão dos judeus, aleluia, das autoridades da sua época, Pedro, por amar Jesus, achou que aquilo ia ajudar Jesus. Não, Senhor, o Senhor de uma forma alguma, o Senhor vai se deixar. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas não era Pedro, a pessoa de Pedro, o bicho que pegou a boca do bichinho, pensando que engana Jesus. Jesus não é enganado, o crente não é enganado fácil. Que Deus abençoe, meu Pai. É muito bom, Jesus, falar do teu amor. Que essa palavra, Jesus, tenha já um endereço, porque é o Senhor, pelo teu Espírito, que envia a palavra aos corações, principalmente nesses dias atuais, nesse dia do Senhor, aleluia, de tecnologia avançada. Aleluia, Jesus. O Senhor também está mandando que nós façamos uso da mesma, para mandar além a pregação do Evangelho, por meio da nossa voz. Que Deus seja louvado, meu Deus. O Senhor é quem tem a direção certa, o endereço certo, e cada coração necessitado, meu Deus, que seja crente desanimado, cabeça baixa, meu Deus, por algum problema,
porque grandes têm sido as aflições deste mundo. Ninguém está escapando das aflições, nem mesmo aqueles, Senhor, que têm muito dinheiro, muita riqueza. Aleluia, eles não estão dormindo em paz, porque o mundo, Senhor, está um caos. O mundo jaz no maligno, como o Senhor deixou escrito. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Só tem um lugar seguro, é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor convida todos a estar no esconderijo do Altíssimo. É o único lugar na vontade de Deus, na obediência ao Senhor. Aleluia, nós andamos em segurança. Aleluia, nenhum mal nos atingirá e praga alguma chega na nossa casa, porque assim tem falado o Senhor, é a boca de Deus que tem falado. Aleluia, por isso você é convidado, amigo, em conhecer Jesus, para te guardar, para te livrar, para tu guardar a tua e a tua casa. Em nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, Ele te ama e morreu por você também. Ele expiou a tua alma na cruz do Calvário. Aquela morte foi para nos dar direito, dar retorno à casa do nosso Pai. Nós estamos nos preparando para voltar para casa. Queira você também voltar para casa, na casa do Pai. Estamos ensaiando aqui, meu Deus. Aleluia, toca nesses corações. Glória a Deus, porque o Evangelho nos ensina. Glória a Deus, aleluia. Uma forma de viver totalmente diferente do que o mundo ensina. Glória a Deus, porque o Senhor diz, aquele que ama o mundo, o amor de Deus Pai não está nesta pessoa, porque Ele está amando o mundo, Ele é amante deste mundo. Glória a Deus, mas aquele que pega a sua cruz de cada dia, nega-se a si mesmo e segue a Jesus. Aleluia, o Senhor está para vir nos buscar, o Senhor está para vir nos tirar deste planeta Terra, que a tendência dele cada dia é piorar, e quando a igreja sair, glória a Deus, a coisa vai ficar feia e horrível. Aleluia, eu não quero esperar por esse tempo. Em nome de Jesus, acorde dentro da sua casa mesmo, é muito fácil. Aleluia, procura um lugarzinho sozinho, dentro da sua casa, confesse seus pecados. Mande Jesus, peça a Jesus para perdoar os seus pecados, desde o seu nascimento. Aleluia, até hoje e daqui em diante, todo dia você faz a mesma coisa. O Senhor é fiel, Ele te ouve. Não precisa gritar para Jesus, só o teu pensamento. Aleluia, o Senhor já está lendo. Quando tu se dedicares a reconhecer que tu é pecador, e o pecador sem arrependimento não chega no céu. O arrependimento, aleluia, é o primeiro passo para nós pecadores. Glória a Deus, e começar a andar com Jesus, se unir a Jesus, se aproximar o máximo do máximo de Jesus. E andamos com Ele, aleluia, e a sombra dele é quem nos protege. Ele tem um guarda-chuva grande para nos proteger dos temporais desta vida. Não é a chuva e o vento que Deus manda para regar a terra, mas nós estamos falando no sentido espirituais, que é a chuva e as tempestades desta vida causada pelos homens. Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações. Agora te peço, Pai, pelos teus filhos, todos os 4 cantos do planeta Terra. Visita, Senhor, os enfermos, teus filhos que estão, aleluia, acamados, estão hospitalizados, outros estão em casa, meu Deus, enfermo, meu Pai, seja qual for o tipo da enfermidade, o meu Deus, aleluia, pode fazer todas as coisas. A doença não tem, aleluia, nenhum poder diante do poder maravilhoso de Jesus. Toca, meu Pai, nessa tarde, nessa noite, na vida daqueles que estão enfermos, dos problemáticos, dos tristes, aleluia, dos angustiados, meu Deus, faz visita. Torne-se, Deus, faça-se necessário, Pai. Assim como foi necessário tu entrar em Samaria. Glória a Deus, a Bíblia diz que se fez necessário tu entrar em Samaria e fosse ter com aquela mulher samaritana. Aquela mulher tinha um problema que só o Senhor podia resolver, e foi isso que tu fosse fazer. Faça o mesmo na vida dos teus filhos e daqueles que querem te aceitar, aqueles que querem te seguir, meu Pai, e que desejam colocar a alma dele nas tuas mãos, porque sabe que tu já compraste a alma dele lá na cruz do Calvário, só falta ele agora assumir. Aleluia, em nome de Jesus. Visita, Senhor, toda a minha família, todos os meus filhos, casa por casa, envia os anjos, meu Deus, os arcanjos, por ordem de Miguel, Senhor, assiste a casa dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos irmãos. Meu Senhor, tu és maravilhoso, glorioso. Visita, meu Senhor, aquele moço, meu Deus, teu filho ali no Rio de Janeiro. Senhor, nós estamos esperando, Deus, a vitória, o brado da vitória, meu Deus, aleluia, para comemorarmos, Senhor, louvar o Senhor,
mais ainda que temos louvado, meu Deus, por gratidão, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na vida daquele moço. Em nome de Jesus, Rio Grande do Sul, meu Deus, cuida de Rio Grande do Sul, todas aquelas áreas ali, meu Deus, onde moram teus filhos, sentir a casa de cada um, meu Pai, a igreja, Senhor, aqui na terra, a igreja, Senhor, da nação brasileira, a igreja mundial, aleluia, a igreja de Ponta da Terra, Maceió, Pai, enfim, Deus, abençoa o maior, o menor, o mais apressado, o mais devagar, mas abençoa todo, que é teus filhos, teu povo, trabalha, meu Senhor, nos nossos corações, cada dia nos ensinando a ser fiel a Ti. A nossa vizinhança, meu Pai, frente, atrás, direita, esquerda. Pai, em nome de Jesus, entrego todo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. A minha casa, Senhor, aleluia, cada dia meus filhos, Senhor, estão enfermos, vai tocando. Senhor, vai convencendo meus filhos que eles não são nada sem Ti, meu Deus. Eles não chegam a lugar nenhum, Senhor, aleluia. Se sair da Tua direção, Deus toca. Conscientiza, meu Pai, que o homem sem Deus não tem valor nenhum e não chega em lugar bom, Pai. Em nome de Jesus, desperta, acorde os que dormem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado.